Descobrimos mais um ministro do STF enrolado no caso Master. Meus amigos, são informações quentes de hoje, sábado, que saíram no Estadão e que eu vou te contar tudo agora. Vou te mostrar quem é esse ministro e também te explicar por que isso complica o caso Master. Tudo indica que vai acontecer no Brasil exatamente o que aconteceu nas eleições de 2024 nos Estados Unidos. Aquilo que no começo parecia apenas ser um boato, um rumor sem fundamento, se fortifica, se fortalece cada vez mais e realmente há uma intenção de impedir Lula de ser candidato. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Pessoal, e surge o terceiro ministro do STF envolvido no escândalo dos voos do Banco Master. É isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, realizou uma viagem ao lado da esposa em um avião particular vinculado a uma empresa que administra bens do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O deslocamento ocorreu para a participação de um evento social organizado por uma advogada com atuação em processos relacionados ao Banco Master. A viagem de Brasília até Maceió foi realizada em 14 de novembro do ano passado e teve seus custos assumidos pela advogada Camila Weverton Ramos, que celebrou aniversário na ocasião. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo. Segundo a defesa do ministro, o convite partiu de Camila, esposa do desembargador Newton Ramos, que já atuou ao lado de Nunes Marques no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ainda conforme a nota, a advogada organizou o evento e arcou integralmente com as despesas do voo, que incluiu outros convidados. Registros indicam que o embarque ocorreu no terminal executivo do Aeroporto Internacional de Brasília, com decolagem cerca de 35 minutos após a chegada dos passageiros. A aeronave utilizada é operada pela Prime Aviation, táxi aéreo e serviços ligada à Prime U, que já teve Vorcaro como sócio e ainda administra ativos relacionados ao empresário. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil apontam que o avião possui capacidade para ter 17 passageiros. Documentos também indicam que outros convidados, incluindo o desembargador e a advogada, embarcaram no mesmo horário. No âmbito jurídico, Camila Weverton Ramos figura como advogada do Banco Master em processos no Superior Tribunal de Justiça, especialmente em ações voltadas à recuperação de créditos no setor sucroalcooleiro. Ela recebeu procuração para representar a instituição em dezembro de 2024. E aí, pessoal, vocês acham que Cássio Nunes Marques também tem rabo preso no caso do Banco Master? Deixe aqui nos comentários. Descobrimos mais um ministro do STF enrolado no caso Master. Meus amigos, são informações quentes de hoje, sábado, que saíram no Estadão e que eu vou te contar tudo agora. Vou te mostrar quem é esse ministro e também te explicar por que isso complica o caso Master. Não complica só para eles, ministros, não. Complica também para nós. Complica para quem quer ver o caso Master solucionado. Vou te explicar isso já já. Eu sou André Marcílio, advogado, comentarista jurídico, e peço a vocês que se inscrevam aqui no nosso canal e que também deixem o like, deixem o seu joinha. Vamos lá, a matéria do Estadão traz a informação de que não apenas o Moraes viajou nos jatinhos do Vorcaro, não apenas o Toffoli viajou nos jatinhos do Vorcaro, agora pegaram também o Nunes Marques. O Nunes Marques aparece viajando nos jatinhos do Vorcaro no ano passado. Ele saiu de Brasília para Maceió para um aniversário em Alagoas. E aí foi no jatinho do Vorcaro. E sabe o que é pior? Quem organizou esse convescote, essa viagem do Nunes Marques, foi uma advogada do Vorcaro. Ela aparece como advogada do Vorcaro no site do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E pior, essa pessoa que aparece como advogada do Vorcaro e que organizou a viagem do Nunes Marques é mulher de um desembargador do TRF. E esse desembargador é amigo do Nunes Marques. Então, meus caros, você percebe como uma coisa vai se espalhando e tudo vai se ajustando de um jeito esquisito em
relação a esses ministros. O ministro Nunes Marques já tinha aparecido em outras ocasiões por conta, por exemplo, do filho dele, que em um ano de OAB, relatou à imprensa, conseguiu 500 clientes para o escritório dele e tinha recebido por uma consultoria do dinheiro do próprio Banco Master. E o Estadão também informa que a Polícia Federal afirmou também que nos celulares do Vorcaro aparecem diálogos entre o Nunes Marques e o Vorcaro. Então, meus caros, agora nós temos mais um ministro realmente dentro do balaio do Banco Master. É o Toffoli, é o Moraes e agora entra para o balaio em definitivo o Nunes Marques. E por que isso torna mais difícil a solução do caso Master? Como eu mencionei no início, alguém poderá pensar, isso deverá tornar mais difícil a vida deles. Sim, mas também torna a nossa, de quem quer ver a solução do caso. E pelo seguinte, porque são 3 ministros de 10 envolvidos no caso Master. Veja, daqui a pouco não é que eles formam maioria para blindar o Master, daqui a pouco eles formam maioria de pessoas envolvidas no caso Master. Daqui a pouco a gente tem um STF inteiro investigado. Daqui a pouco a gente tem um STF inteiro, se fôssemos um país sério, preso. É um negócio que não dá para suportar. E os ministros que não estão, ou pelo menos que não estão ainda reveladamente envolvidos no caso Master, estão abraçando os envolvidos. E isso é que é o pior. Lá dentro, talvez hoje só sobre mesmo o Fux e o André Mendonça. E vamos torcer para que sobrem mesmo. Porque, pelo amor de Deus, como é que a gente lida com uma situação como essa? Vai ser difícil, precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos. E aí eu sei que sempre tem no comentários de pessoas que falam assim, isso aí não vai dar em nada, é sempre assim, isso aí acaba em pizza. Só que é o seguinte, não tem como isso não dar em nada, acabar em pizza e a gente virar a página e seguir adiante. Como é que a gente segue adiante com ministros, 3 de 10 ministros, envolvidos num caso escandaloso, de possível corrupção? Como é que a gente segue adiante assim? Como é que a gente vira a página e finge que isso não existe? E não é que é de primeira instância, um escândalo aqui e ali, neste partido ou naquele, neste juiz ou naquele. Não, é na Suprema Corte, na cúpula do Judiciário. Como é que a gente vira a página sabendo que a cúpula do Judiciário está contaminada por possível corrupção? Você percebe a gravidade disso? Não dá para seguir adiante. Então, a imprensa, a opinião pública e vocês que estão aqui ouvindo e reverberando a voz que eu tenho, nós todos somos responsáveis por isso não morrer. Porque não dá para morrer e a gente continuar aqui. Não dá. O país precisa expurgar esse absurdo. Mas para expurgar a gente vai ter que estar atento porque o STF cada vez mais vai se blindar. Cada vez mais eles vão se blindar para a própria corte não cair. Vocês percebem? Vamos ficar atentos. Meus amigos... Tudo indica que vai acontecer no Brasil exatamente o que aconteceu nas eleições de 2024 nos Estados Unidos. Aquilo que no começo parecia apenas ser um boato, um rumor sem fundamento, se fortifica, se fortalece cada vez mais e realmente há uma intenção de impedir Lula de ser candidato. Isso é muito maldade. Lula tem todo o direito de ser candidato e vou defender a candidatura do Lula até o final. Eu entendo, as pessoas mais próximas ao Lula, o Sidônio, já estão percebendo que o Lula já não consegue mais falar, concatenar ideias, formar uma frase. Está cometendo um grande erro que é falar a verdade às vezes, né? Vamos lembrar rapidamente, o traficante é vítima do usuário, se está caro não compre, o povo está endividado porque gasta demais, chinês come cachorro. E a última, né, nessa semana passada, correndo com o aviãozinho na mão como se fosse um brinquedo. Depois tem que ter o Sidônio cochichando no ouvido dele para falar sobre o Pix. A situação está tão desesperadora para esse pessoal que os amigos do Lula já estão falando em plano B, já estão fazendo pesquisas com o nome de outras pessoas, já estão mencionando a possibilidade do Lula não ser candidato. Isso já saiu do círculo do PT. PT discute plano B para 2026 e admite nos bastidores risco de Lula ficar fora da disputa. Debate interno sobre sucessão ganha força diante da alta rejeição do presidente e do avanço de Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Bom, o que eles não colocaram aqui é que o óbvio não é apenas a rejeição do Lula que eles não estão conseguindo diminuir. A rejeição do Lula não consegue ser diminuída porque o Lula fala uma besteira atrás da outra.
Ele está falando a verdade, ele está falando aquilo que o coração dele sempre disse, né? Temos que combater a família, a fé e o que mais? Os costumes e a pátria. Lula fala isso na frente de centenas de pessoas gravado e o vídeo viraliza. Não tá bom, não tá bem para esse cachaceiro. Então vamos lá, vamos voltar para a matéria aqui rapidão. Avanço de Flávio Bolsonaro nas pesquisas e o aumento da rejeição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriram nos bastidores do PT e do Palácio do Planalto uma discussão sensível. A possibilidade de o petista não disputar a próxima eleição presidencial. No programa Ponto de Vista, o colunista Robson Bonin e o cientista político Marco Antônio Teixeira analisam o cenário e apontam que a sucessão no campo governista já está em curso, ainda que de forma não oficial. Lula pode mesmo ficar fora da eleição? Segundo Bonin, a hipótese de substituição do presidente não é mais tratada como improvável dentro do governo. O avanço da rejeição e o risco eleitoral têm alimentado essa discussão. Então, vamos lá, vamos voltar. Em 2024, os democratas viram que o Biden não tinha a menor condição de participar de um debate. Ele participou do primeiro debate, foi tão horrível, foi uma coisa tão assustadora, que eles imediatamente tiveram que trocar o Biden e colocaram a vice, que é a Kamala Harris, como candidata. E foi um desastre absoluto. Há algum tempo, a política brasileira meio que repete o que os Estados Unidos acontece. Inclusive aqui, a esquerda repetiu o 8 de janeiro, que nos Estados Unidos foi o 6 de janeiro. Se tudo continuar no jeito que está, se os passos forem os mesmos, nós vamos ver ou escolhendo o Alckmin para ser candidato a presidente, o que seria ótimo, ou alguns dos nomes que eles estão cogitando, como Camilo Santana e Haddad. Qualquer um desses nomes mencionados, a surra vai ser tremenda. Haddad é o cara dos impostos. Camilo Santana é totalmente desconhecido e não só isso. Está enfrentando agora um gigantesco escândalo de roubo do MEC, ele é o ministro da Educação, que envolve a nora e o filho do Lula. Cara, vai ser um prato cheio pra gente se eles fizerem essa opção. O Alckmin é o chuchu. O Alckmin, se Deus quiser, ele é um cara que não tem a menor possibilidade do centro votar, porque ele é o cara que ficou gritando Lula! Lula! E tava lá tirando foto com os terroristas lá no Irã. Então seria ótimo se ele se tornasse o candidato. Mas voltando aqui, porque é muita notícia boa em pouco tempo. Gente, vocês estão reparando, nesse ano, o tanto de notícia boa, o tanto que esse governo está se desgastando, está um produto vencido. Até aquelas pessoas que gostavam do Lula falam, não dá mais, já deu. Já era. Esse cara não consegue mais. Ninguém aguenta os escândalos de corrupção, a qualidade de vida diminuindo, a criminalidade aumentando, o preço do supermercado estourando, o povo sem emprego, apesar dos relatórios falsos do IBGE. Né? A perspectiva da população é que tem que sair o PT do poder, tem que sair a esquerda. E o Lula está numa rejeição tão grande que qualquer nome que ele indique vai carregar essa rejeição. Essa rejeição ela contagia. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro decolando, mesmo eles colocando o Bolsonaro preso, Bolsonaro escolheu e vai colocar na presidência o filho dele e nós vamos ajudar. E tá tudo muito bom, vamos caminhando desse jeito, continue na oração. Eu acho sinceramente que tudo que está acontecendo é o resultado de milhões de pessoas orando há mais de 3 anos e meio para que o Brasil volte a dar certo. Material dele para reafirmar a necessidade de defesa das ações do governo. Por que eu chamei vocês e coloquei em aposto? Porque eu quero saber depois que ações esse governo teve. A orientação foi endereçada especialmente aos ministros que vão deixar seus cargos para concorrer às eleições de outubro. Dos 38 ministérios. Dos 38 ministros, nesse total, pelo menos 20 devem se afastar dos cargos por conta das eleições, seja concorrendo ao Senado, Câmara dos Deputados ou governos estaduais. No encontro de hoje com seus ministros, Lula confirmou que seu atual vice, Geraldo Alckmin, continuará como companheiro na chapa pela reeleição. Lula também confirmou que Simone Tebet, ministra, mas ele falou certo? Eu não reparei na hora. Simone Tebet. Ministra do Planejamento, não sei que planejamento que ela fez para dar alguma coisa certa no Brasil, vai disputar a eleição em São Paulo, provavelmente para o Senado. E por falar em vice, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou ontem em um evento com empresários aqui em São Paulo que está torcendo para que Flávio Bolsonaro escolha uma mulher como candidata a vice em sua chapa. Valdemar voltou a dizer
o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria ter escolhido, no contexto das eleições de 22, a senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ao invés do general Walter Braga Neto. Que, aliás, fazer uma parte aí, só um pouquinho no TP aí, Alemão. Quem é que lembra do Braga Neto? Sabe que ele está preso há quase 2 anos? É. Verdade. A população nem lembra dele. É um cara injustiçado, tanto quanto o Bolsonaro, e você não ouve ninguém indignado com isso. Eu me indigno com isso. Os outros ministros estão presos. Graças a Deus, o general Heleno está em casa. Mas o Paulo Sérgio está preso. O Felipe Martins está preso. Então está vendo quantas motivações a população tem para ir à rua questionar esse soberano que está aí? Mas vamos lá, vai. E já pensando nas eleições, Lula preparou um pacote de medidas, ele chama de pacote de bondades, que já soma ao menos 403 bilhões de reais em gastos com programas sociais em 2026. A gente já não tem problema. Abre a burra mesmo, como se dizia antigamente, solta dinheiro aí pelos 4 cantos. O petista se concentra nessas medidas que são popularmente chamadas de pacote de bondades, como eu disse, para melhorar a sua popularidade. As ações miram a população mais pobre, a classe média e o setor empresarial. Lula resgatou programas sociais que foram marcas dos 2 primeiros mandatos, como o Bolsa Família e o Farmácia Popular. O petista também aposta no Gás do Povo, que tem 4,7 bilhões de reais reservados no orçamento de 2026. Pega tudo isso, Segré. Claro. Você assistiu o vídeo dele? Eu não perco tempo com... Não? Puxa, babaquices. então eu perdi o meu. Mas eu notei uma coisa que me chamou bastante atenção, e é sério. Qual? Tinha um tom de despedida. Ah, aleluia. De verdade, tinha um tom de despedida no discurso que ele fez para os seus. Teve inclusive um áudio vazado do Múcio, ministro da Defesa, reclamando que não tem os louros que ele, segundo ele mesmo, merecia. Também não sei que piscironha ele fez, mas ele queria mais louros do que o tal do Ministério das Mulheres, que eu desconheço quem seja, o que fez, quem seja a ministra, onde está, do que vive, o que come. Cida? Acho que é Cida, ministra das Mulheres. Bom, enfim, tá contigo a bola, porque Deixa comigo. Eu não sei quem são os ministros. Lembrava da Tebet, do planejamento, que não planejou absolutamente nada. Nada. Eu peguei, enquanto a gente estava assistindo a tua apresentação, alguns dos programas maravilhosos do governo Lula. E por que eu continuo sem entender como pessoas de baixa renda e muitas vezes de baixo conteúdo cognitivo, isso não é despectivo, estou falando uma realidade estatística, votam nesse troço. Desenrola. Lembra quando era o Desenrola? Sim. Era para facilitar a vida das pessoas que estavam endividadas. Naquele momento estava na Jovem Pan e eu lembro que falei, isso aqui é vó de galinha. Por quê? Vai resolver a parada de algumas pessoas, aí falam, cara, eu vou continuar me endividando, porque mesmo endividado, depois aparece um governo, me faz outro desenrola e eu continuo enrolando pela vida. Hoje, as famílias têm o maior recorde de endividamento dos últimos muitos anos. Então, desenrola um programa do governo federal, fora, não serve para porcaria nenhuma. Boa Brasil! Era para que todo mundo que nunca tivesse viajado conseguisse viajar por menos de R$200. Hoje tem voz a qualquer lugar por menos de R$200, sem nenhuma exigência de não ter viajado nos últimos 360 dias, de não ser aposentado, alguma pessoa que precisa de alguma ajuda social. E vou mais longe. Hoje, a Gol e a Latam foram notificadas que o combustível, querosene de aviação, vai subir 50%. Caramba. 50%. 55% para ser exato. Ou seja, o Voa Brasil não voou nada. A única coisa que voa é o dinheiro do orçamento. Aí depois vem pé de meia. Pé de meia que era para ajudar as pessoas que foram estudar. Sabe qual era o pé de meia que tinha na minha época? Era o pé na bunda. Se eu não estudava, meu pai me pegava um pé na bunda que era muito mais motivador que o pé de meia. Não tem como você pagar alguém para que o futuro dele seja melhor. Você tem que mostrar que se ele estuda, o futuro será melhor. E dele, se ele vai querer estudar ou não vai querer estudar. Outro mais, e pé de meia pagava para pessoas falecidas. Bem no típico estilo do PT. E aí vem o Vale Gás. E vou concluir com esse. Teria muitos mais, mas vou fechar com esse.
Vale Gás foi um decreto do presidente Bolsonaro. E como era? Esse programa pagava 50% do valor do botijão de gás, mas era um dinheiro que entrava na conta do beneficiário. E ele poderia fazer com esse dinheiro o que ele quisesse. Aí vem o PT, que só se esforça para complicar a vida das pessoas, mas aparecer na foto dizendo, eu te ajudei. Ou seja, o governo te quebra a perna, te dá uma muleta e faz que você agradeça por essa muleta depois que ele quebrou a tua perna, e sem essa quebradeira não teria sido necessário usar a muleta. Esse Vale Gás da porcaria do PT, o que está fazendo é, te disse aonde você puder comprar o botijão em lugares cadastrados, com o risco que isso implica, e aí você vai, como? A buscar o Vale Gás. A pessoa não tem carro e não fica perto. Então você tem que pegar o Uber, que sai mais caro que o botijão, para ir pegar o botijão de graça. Vai trabalhar, por favor. É verdade. E tem uma métrica nisso que você falou. Nem sempre quem te dá um chute na bunda quer te ver mal, ele quer te empurrar adiante, mesmo como disse o Segre. Mas não é o caso desse governo, né? Não. Na verdade, ele não quer te dar um chute na bunda. Ele quer te grudar a bunda num lugar para você não sair de jeito nenhum e continuar escravo do sistema, né? O modus operandi desse governo do PT é te manter na miséria para ele poder dizer que ele está te ajudando e você continuar num ciclo de manter no poder o governo que pensa dessa maneira. Porque nós temos vários exemplos pelo mundo de possibilidades. O Segre citou aqui um programa que foi instituído agora no governo Lula chamado Pé de Meia. Que a ideia era diminuir a evasão escolar de jovens do ensino médio. Mas o ensino médio tem baixa qualidade, as escolas públicas brasileiras têm baixa qualidade, até no ambiente escolar, fisicamente falando, e você termina o ensino médio preparado para absolutamente nada. Você não está pronto para a vida, você não está pronto para o mercado de trabalho, você não está pronto nem para passar no vestibular, que a maior parte das pessoas que passam em vestibular de universidades públicas estudaram em escolas particulares. Então você tem um ensino médio completamente defasado. Se você pegar um exemplinho ali, por exemplo, do modelo dual alemão, onde você faz o ensino médio concomitante com o ensino profissionalizante, então você fica alguns dias na escola estudando teoria e alguns dias você fica na empresa, que é uma parceria governo-empresa, onde você vai para a empresa, na prática, ter a atividade acadêmica, ou seja, aprender aquela profissão na prática. É um programa alemão que funciona na Alemanha, que talvez seja um dos responsáveis pelo mais baixo índice de desemprego do jovem alemão. Aqui no Brasil não, aqui você resolveu pensar em ajudar o jovem a ter uma profissão? Não. Você dá ali qualquer coisa de dinheirinho para o jovem ficar sentado lá sem fazer nada, para ele pensar que o governo é bonzinho e votar no governo. Só que isso foi um tiro na culatra. Só se eu pegar esse recorte, o Lula está sendo reprovado em taxas recordes nesse público jovem, que em outro momento, majoritariamente, votou no Lula. Então não está dando certo as estratégias. O Bolsa Família a gente não precisa falar, um programa que dá para você ficar ali, um vale miséria que não te tira da miséria. Não tem porta de saída. É um programa que é importante você ajudar as pessoas que estão precisando no momento em que elas estão precisando comer. Mas você tem que mostrar a saída, seja através de um emprego, seja através de uma profissionalização, dessa pessoa empreender e montar o seu próprio negócio, que hoje é um dos maiores desejos de quem mora nas periferias das grandes cidades e de quem mora no interior do Brasil. Empreender, montar o seu negócio, crescer. Enfim, infelizmente, esse modelo, infelizmente não, felizmente, uma parte da população está percebendo que este modelo socialista, pseudo-socialista do governo da esquerda no Brasil, de tentar te dar um dinheirinho para te manter dependente, não está funcionando. E as pessoas estão começando a perceber que os caminhos são diferentes. Eu espero que nessa eleição isso fique claro. E pelos indicativos das pesquisas, parece que a população está percebendo. Ainda temos um percentual de pessoas com menos renda, com menos acesso à informação, infelizmente, que ainda acreditam que o Lula é o pai dos pobres. Mas ele é o pai dos pobres porque ele mantém os pobres na pobreza. Gosta tanto que mantém todo mundo para ficar juntinho ali. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!